Olá a todos, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana, eu sou terapeuta Lumine, eu sou terapeuta espiritualista, tá? A terapia Lumine é uma terapia que envolve o autoconhecimento, tá? Em sessões terapêuticas semanais. Esse autoconhecimento, ele tem como pano de fundo aí a espiritualidade e a expansão de consciência, tá? Olha, a gente usa a psicanálise nessa abordagem de consultório com uma vertente espiritualista, kármica, reencarnacionista, o que permite usar a psicanálise de uma forma bem profunda e trabalhando aí os conflitos, as dores, os padrões repetitivos de comportamento, tá? Levando a um autoconhecimento e a um autodesenvolvimento em níveis profundos. Por quê? Porque a gente agrega à psicanálise as ferramentas espirituais, que é a apometria clínica e a psicanálise e a regressão de memória. Então veja, a gente acessa essas ferramentas espiritualistas para dar um super plus aí no processo terapêutico. Então, o que acontece? Eu quero falar com vocês o seguinte. Então, nós somos espíritos imortais e nós trazemos de uma sucessão de vidas uma herança espiritual e ela, gente, tá? Ela nos congela, ela nos molda, nos modula. Então, nessa encarnação, nessa vida, a gente tem várias características psicológicas e de comportamento. Eu quero dizer que elas estão aqui na superfície, porque a verdadeira tesouro, a verdadeira essência aqui do nosso espírito imortal, a pureza, ela está escondidinha em camadas mais profundas. Então tem vários tijolinhos aqui de camadas de vidas passadas que ficam literalmente grudados ali e ressoando nessa vida. Então, por exemplo, a pessoa que... por que eu estou falando isso, gente? Eu estou falando isso motivada a uma terapia espiritualista. O que ela faz na vida das pessoas? Ela começa a aprofundar nessas camadas. Então, ela começa a trabalhar nos níveis do comportamento. Quais são as características da pessoa? A gente vai começando a descascar essas camadinhas, tirar esses tijolos, ter uma compreensão disso e estar curando, liberando, modificando a forma de enxergar cada comportamento, entendendo o porquê. E nisso a gente vai retirando essas camadas e chegando mais a uma origem aqui, mais ao tesouro, tá? Então, assim, o que está me motivando a trazer esse vídeo é mostrar para vocês que 99,999% das pessoas que nascem, que reencarnam, né? Elas têm tantas características aqui nessas partes superficiais, nas camadas da cebola, e ela se direciona nessa encarnação assim, baseado nisso. E isso são construções do passado. E aí eu quero trazer para vocês um exemplo pessoal, depois eu quero ilustrar com a minha própria vida, para vocês entenderem. Ou eu posso fazer o contrário, vou falar um pouquinho de mim e depois falar dessa paciente, que eu acho que ilustra muito bem também essa situação. Então, Luciana, né? Antes de eu ser terapeuta espiritualista, eu era veterinária. Então, eu fui veterinária durante X anos. Quero falar para vocês que eu tinha várias características nessa vida. Então, tem a Luciana Espírito Imortal aqui, eu vou chamar de diamante, uma pureza ali, que é difícil para mim acessar porque tem tantas camadas em cima, sobrepostas. Então, como que a Luciana era? Lá, há 10 anos atrás. A Luciana era muito insegura, muito tímida, muito introvertida. Eu tinha muito medo, tá? O não merecimento, a escassez financeira em todas as áreas da minha vida, autossabotagem, perfeccionismo, hipercontroladora, tá? Medo, dependência emocional, dependente dos demais. Então a Luciana tinha várias características, olha,
né? E aí eu fiz veterinária, por quê? Porque eu amava os animais, porque eu amo os animais, aí eu fiz veterinária, ok. E quando eu fiz veterinária, porque eu amo os animais, eu não me identifiquei com a medicina veterinária. E aí eu fiz o curso, chegou no final, eu me especializei na área de alimentos de origem animal e trabalhei com saúde pública. Fiz mestrado, e aí quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei no governo do estado, no programa do queijo, parceria com a França. Depois eu trabalhei no próprio governo do estado, no programa do queijo. E assim foram 9 anos de veterinária ali, como gestora ali, e ações com os agricultores familiares. Quero falar para vocês que era algo que trazia muita alegria para o meu coração, vibrava meu espírito, vibrava bastante. Vibrava bastante. E aí eu tive um problema de saúde, fiz várias cirurgias na cabeça. Tive depressão, aí eu falei, eu vou buscar terapia espiritualista para descobrir o que aconteceu no passado, porque eu tô presa nesse tanto de cirurgia. E aí eu descobri a terapia Lumine, que é a terapia espiritualista na qual hoje eu trabalho. Então entendam que aí eu ingressei na terapia, num processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, onde a minha terapeuta, Carmen, começou a fazer esse trabalho de enxergar as minhas características e me mostrar isso, trabalhar isso, aprofundar, desembolar, retirar o conflito, traduzir os conflitos, liberar as emoções, apaziguar, me trazer um entendimento. E nisso eu comecei a ir liberando camadinhas ali superficiais, ok? Chegou um momento... tá. E aí apareceu pra mim, numa vida passada já, o que eu fiz tal, e apareceu a missão nessa vida. Então eu tinha que ser terapeuta espiritualista, holística, né? Então já abriu pra mim a minha missão nessa vida. Falei, ok. E aí o que eu fiz foi virar o carro, começar a fazer a transição de carreira, começar a virar o carro da minha vida, o volante, para me encaixar agora como terapeuta espiritualista e fazendo o que tinha que fazer. Enfim. Gente, eu quero falar para vocês que durante muito tempo eu me perguntei, mas por que eu fiz veterinária? Por que eu trabalhei 9 anos em programa de governo com agricultura familiar? Que sentido que isso faz? Que sentido que isso faz? E aí, ao longo da terapia, eu lembro que teve uma regressão de memória que foi exatamente para isso. Me mostrou que teve uma vida passada onde era uma gestora pública e eu fui negligente, tratei a população com descaso. Essa população passou fome e necessidades na minha gestão. E eu era egoísta e eu vivi muito arrependimento e culpa no final dessa vida. Então, essa regressão, ela encaixou porque ela me explicou que o que eu vivi na Secretaria de Estado de Agricultura, o que eu vivi no processo ali com os produtores, que me fazia vibrar o meu espírito, era por isso, tinha fundamento, ok. Então fez sentido, eu falei, ok, então meu espírito veio, resgatou isso, que legal, tô liberada, assim, né? Entendi, foi legal, que bom saber que não foi em vão que eu fiz, que legal, fez sentido, gratidão, né? E agora está hora de fazer outra coisa. Então agora a minha missão, eu entendi por que eu gostava tanto, e a minha missão aí é ser terapeuta, que alinha, e aí hoje eu vejo que isso se alinha muito com o que me faz feliz e me expande espiritualmente, porque está alinhado com a minha missão de alma. Quero falar com vocês, é isso, gente, é transição. A coisa que é até então, ela muda. Por quê? Porque à medida que vai se retirando as camadas ali de construções, de heranças espirituais de vidas passadas. O que é isso que eu tô falando? A terapia espiritualista, ela nos leva a um entendimento de que nós, nessa encarnação, a gente herda o que a gente fez no passado. Então, e como a gente no passado sempre foi mais ignorante, cada vez mais ignorante, né? A gente começa de uma ignorância e vai menos ignorante até hoje. A gente erra bastante. E a cada erro que a gente faz, a gente vai se acumulando ali
volta para acertar, erra de novo, volta para acertar, erra de novo. E a gente vai se enrolando ali e vai ficando preso, congelado em culpas, em danos, em processos de medo. Enfim, vai começando a ficar preso ali em padrões de comportamento, preso, congelados em uma repetição sistemática de padrão de comportamento vida após vida e, consequentemente, em padrões kármicos, porque o padrão de comportamento congela ali padrões kármicos. É isso, e a terapia espiritualista permite olhar esses padrões que não estão legais nessa vida e ir dissolvendo, trazendo à luz e dissolvendo a partir das camadas mais superficiais. À medida que essas camadas vão sendo liberadas, a gente vai acessando o quê? A verdade do nosso tesouro. A gente vai conseguir enxergar isso aqui, o nosso espírito imortal, e fazer essa conexão com o que é verdadeiramente verdadeiro pra gente. E aí, quando a gente começa a fazer esse acesso ao que é verdadeiramente verdadeiro, o caminho é um caminho de curas, libertações, novos significados. Você vai entendendo que você não precisa continuar repetindo e reproduzindo aqueles comportamentos X, Y, Z. Tem um motivo de ser e você pode se libertar deles. Isso é feito durante o processo terapêutico, tanto no nível de entendimento como liberação emocional disso. Então, enfim. Quero falar com vocês, então, que a terapia espiritualista ela tende a levar a pessoa à mudança. A mudança e a realinhamento agora com a missão da alma. Aí a pessoa se vê ali, no momento de transição de carreira, de fazer grandes mudanças ali na vida. Por quê? Porque o que fazia sentido antes, que ressoava com ela a partir daquele tanto de camadas mais superficiais, agora não ressoa mais. Então ela tende a buscar aquilo que ressoa no nível mais da centelha, mais... Então isso aconteceu comigo e eu vejo isso ao longo do processo terapêutico porque eu trabalho com isso. E eu quero trazer o exemplo de uma paciente para que vocês entendam isso. Ela é da área acadêmica, professora, e ela chegou assim: olha, eu amo a minha profissão, eu sei que a minha missão é isso, ser professora, mas eu quero entender o que é a minha missão dentro disso, porque tá me incomodando. Eu sei que faz vibrar meu espírito, é o que eu amo ensinar as pessoas, mas qual que é a minha missão dentro disso mesmo? E aí, quando ela ingressou no processo terapêutico de autoconhecimento, foi possível começar a enxergar as camadas superficiais dela, os padrões de comportamento que ela trazia das vidas passadas. Então, por exemplo, um desejo muito grande, muito forte de fazer o bem, de fazer o bem, de fazer o bem, de ajudar, de fazer, servir na superfície. E aí foi possível ver que na camada mais profunda dela, uma evitação dela olhar para si mesma para poder se permitir fazer algo que seja realmente bom para ela. Ela não precisa só servir, fazer pelos outros. E aí, quando eu levo ela para esse espaço de olha para você, o que é bom, o que é ruim para você, ela falou: eu não sei o que é bom e ruim para mim, eu nunca olhei para mim. Entendeu? E aí, quando a gente olha, ok, então você nunca olhou para você. E aí, a gente pode ir descascando essas camadas e a gente pode entender que ela trouxe para essa vida, para essa encarnação, padrões de passividade, submissão, tá? E apesar de na estrutura, aí é que tá, apesar de na estrutura acadêmica ela ser fera, super competente, XYZ de artigos, ela foi percebendo que isso era muito estruturado a partir do ego. Um ego do hiperfazer, do superfazer, para suprir uma fragilidade com ela mesma, uma culpa, né? Então é isso, sabe, gente? Quando a gente trabalha no nível de reencarnações,
a gente percebe que do que o espírito imortal viveu, ele vai se sobreacumulando de culpas, de dívidas. E aí chega nessa vida, nesse caso, tem culpa ali embaixo, que faz com que ela queira hiperservir às pessoas por causa da culpa, entendeu? Tá? Para hiperservir e ser ótima em tudo, porque ela já errou no passado espiritual, ela se coloca passiva e submissa, acatando tudo, escondido debaixo de uma estrutura hiperfera, hipercapaz, hiper foda em tudo que faz. Então, à medida que a gente vai trabalhando e acessando essas camadas mais profundas, e a pessoa vai conseguindo se ver de uma forma diferente, compreender como que esses padrões foram construídos, entender as trajetórias espirituais com as vidas passadas, e liberar isso e falar, então eu posso escolher diferente, de acordo com o que eu gosto, sim ou não. É verdadeiro para mim, não é, sabe? Então, quando a gente começa a tirar essas casquinhas, essas camadas que estão superficiais do espírito, da pureza aqui, a pessoa, ela começa a se perceber diferente. Aí ela falou assim, Luciana, eu tô percebendo que eu não tô sintonizando mais com o meu trabalho. Olha que interessante. Eu percebi que eu mudei de nível vibratório, não sintonizo mais, não é onde me realiza, não me faz mais motivada, entendeu? E é isso, sabe, gente? Eu quero trazer isso. E quando essa pessoa trouxe isso, ela falou assim, mas ensinar me traz muito prazer, muita alegria. Agora, não nessa estrutura cheia de ego, competição, ter que isso, aquilo, hiperproduzir artigos, sabe-se lá, conferências, disputa de vaidade. Não é. Ela falou, não é. Não é onde eu quero estar. E aí, quando a pessoa chega nesse ponto, é possível falar com ela assim, olha, que interessante, perceba que antes você estava alinhada com a sua missão, com o que era verdadeiro para você, ser a professora, ok, era verdadeiro, vibrava o seu ser, mas isso estava instituído sobre uma rede, uma estruturação do ego e de culpas, de formatos, de padrão, de herança espiritual ali que estavam te impedindo de acessar essa verdade aqui, que não é bem isso que seu espírito imortal escolhe, ele. O espírito livre de todas essas cascas e camadas de herança espiritual, padrões de comportamento congelados a partir do espírito imortal, estruturação de vaidade, de ego. Não é bem isso. Então não é mais tão verdadeiro. Não que antes não fosse, era também. Mas como ela mudou, eu quero falar para vocês que agora ela está pronta para fazer um realinhamento com a sua essência, a sua missão, a sua essência da alma. Agora ela está pronta a olhar para isso, reconhecer que, então não é mais tão verdadeiro para mim, não quero isso mais. Falei, ok, então você está pronta agora para entender que 99,99% das pessoas na humanidade, elas não estão acessando essa centelha aqui. O que elas fazem profissionalmente e é baseado mais nesses, né, nas construções ali dos padrões de comportamento, é mais em função, a gente usa uma linguagem aqui mais técnica, é mais a partir das defesas psíquicas em função de vidas passadas. É a forma como as pessoas deram conta de fazer nessa encarnação, tá? Porque elas funcionam a partir da herança espiritual. É como se fosse uma mochila enorme, cheia de herança espiritual que você carrega para essa vida. E aí você só consegue encaixar em uma coisa, porque é onde dá com a sua bagagem espiritual. Então, olha só, e estrutura do ego, né?
Então, 99,99% das pessoas, elas funcionam nessa vida a partir desse tipo um falseio. Não é um falseio, porque também não é falso. É de um distanciamento da sua verdadeira centelha, da sua pureza e do seu diamante. E tá tudo bem que elas sigam ali, mas não é tão verdadeiro quanto essa capacidade dela acessar agora a sua verdadeira missão de alma e poder fazer escolhas alinhando com isso. Então eu trouxe para ela e falei, olha que interessante, você tá aí nessa fase, nesse momento, de poder reconhecer que agora a sua profissão, ela não sintoniza mais com você, sinalizando que você já está pré-pronta para buscar essa missão da alma e, por que não, talvez, provavelmente, fazer colocar um olhar para outra coisa, uma transição de carreira para uma área, porque se você é super capaz, super inteligente, alinhada com essa nova você, é outra coisa para você. Finalização de um ciclo kármico, finalização kármica, resgate, ponto, início da próxima etapa. Entendeu? Tá, então é um tema assim, é interessante. Gente, essa é a perspectiva, é a profundidade e é o alcance de uma terapia espiritualista de autoconhecimento, viu? A terapia Lumine, que é uma terapia espiritualista, ela vai levar a pessoa a um autoconhecimento de cura, libertação, transformação, apaziguamento com a própria história e acesso ao seu verdadeiro ser, ingressando numa nova vida. Então, a gente fala na nossa terapia de salto evolutivo em função das curas, rupturas com padrões de consciência inferiores, com padrões de comportamento kármicos e repetitivos de vidas anteriores. Então, é salto evolutivo porque a pessoa dá um salto para outro nível. Ruptura de finalizações kármicas acabou. E o que ela vai fazer a partir de agora, em acordo com o seu espírito imortal. E aí muda. E aí é um novo realinhamento para algo que faz vibrar o seu espírito imortal, né? Então, assim, é isso que eu queria trazer para vocês. O alcance nesse formato bem assim, grandioso, né? Eu acho grandioso, né? Eu vejo isso acontecer dentro do consultório, é o que eu gosto de fazer. Gosto de trabalhar no nível das curas, do aprofundamento no autoconhecimento, tá? Entro com as técnicas de apometria e de regressão de memória, tá? As sessões, elas são semanais de 50 minutos, online ou presencial em Belo Horizonte. A cada sessão, então, tem esse momento da conversa, como numa terapia comum, né? A pessoa conversa, e aí eu converso, eu trabalho as questões, devolvo pela psicanálise numa abordagem espiritualista, estamos trabalhando ali os conflitos, as dores, traduzindo isso para a pessoa, para que ela chegue ao entendimento que apazigua, que cura, já modifica a forma dela pensar, sentir, se perceber. E abro nas sessões, nesse segundo momento, depois da conversa, eu abro a técnica apométrica e levo a pessoa para o espaço áurico, onde no campo áurico ela mesma vai ver o que está ali. E o que aparece durante a apometria é exatamente os conteúdos que nós trabalhamos na sessão, verbalmente. Então, o que parece também é espiritualmente ali no campo áurico dela para ser tratado, liberado, mudado, transformado, curado. Então, essa é a técnica apométrica. E também temos a ferramenta da regressão de memória, que costuma ser uma sessão inteira de 50 minutos, para a gente trabalhar, explorar bastante essas vidas e depois trazer esse conteúdo e colocar aí num trabalho que a gente chama de entendimento, né?
em como que isso se relaciona com a vida atual. E a gente vai desembolando aí essas associações para a pessoa dar aqueles cliques e falar, ó, então já posso mudar, já não é isso mais, já liberou. Regressão de memória também propicia curas emocionais, rupturas, liberação aí dos padrões energéticos, das densidades presas, porque nós somos, espiritualmente falando, psiquicamente falando, energeticamente, como camadas de cebola. Então, as experiências das vidas passadas, elas ficam nas camadas. Então, à medida que a gente vai acessando e liberando isso, a pessoa tende a se sentir mais leve. Tá? Então, a terapia espiritualista, ela leva a uma cura no nível mental, um apaziguamento mental, cura no nível emocional, apaziguamento mental, lucidez, clareza e, e um autoconhecimento que leva à autorresponsabilização pela própria vida. O que ela vai fazer a partir disso e como, né? Depende só dela. E pegar as rédeas mesmo do próprio caminho, processo evolutivo e dar continuidade para isso dentro aí de um olhar, né, enquanto espírito imortal numa experiência terrena. Então, quem sentir o chamado, quem tiver interesse de conhecer, meu nome é Luciana, eu estou à disposição para recebê-los nesse processo que certamente vai trazer um salto e um crescimento muito grande na sua vida. As pessoas falam, e eu falo também, tá? A terapia Lumine, ela mudou minha vida da água para o vinho, foi um divisor de águas. E é isso que eu escuto no meu consultório também. Terapia Lumine mudou minha vida, porque mudou muita coisa, né? Dentro dessa visão aí de expansão, né? De acesso aí ao nosso ser num nível muito mais profundo e verdadeiro, né? Tá bom? Então é isso. Eu deixo um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.